Boa tarde para todos. Que a paz de Deus nos envolva agora e sempre. E Maria Santíssima esteja presente neste ambiente. Viemos da cidade de Limoeiro, fizemos a palestra hoje, fizemos o atendimento aos pacientes. Quem deseja ir para Limoeiro, está em tratamento aqui e está tendo despesa alta, o hospital já está funcionando em Limoeiro. Todos os sábados, a partir de 7 da manhã até às 11 horas. Viu? Então, eu estou lá de 15 em 15 dias, junto com os médicos do Maria Cláudia, o pessoal de Timbaúba, o pessoal de João Alfredo e o pessoal de Limoeiro. Então, nós temos lá quatro equipes para tratar dos pacientes. Avisando a vocês também que todo hospital espiritual tem um médico de plantão, certo? O médico material de plantão, quem está ali hoje é o Dr. Lívio, né? Que está de plantão hoje. E temos outra nossa irmã também, que é trabalhadora, que está vindo também, ficando de plantão quando a gente não vem para cá. O Maria Cláudia também tem médico de plantão. Por quê? Se algum paciente, por acaso, hipertenso, tudo, então a gente tem que caminhar para o médico que está ali de plantão. Então o médico de plantão vai examinar tudo e vai ver o que pode fazer por esse paciente. Se algum de vocês passar mal também e vieram sozinho, nós temos o telefone da família de vocês lá, que vocês colocou na consulta. Então, a gente liga para a família vir buscar o paciente, caso esse problema ele seja de ordem material. Então, por isso que, quando a gente viaja para o interior, a gente leva os médicos de plantão, porque lá no interior não tem médico de domingo. Então, quem atende são eles. Se vir alguém também que não está em tratamento no interior, seja evangélico, seja católico, vai ter o mesmo atendimento. A gente libera para que o médico que viajou conosco, ele atenda esse paciente. Porque nós não estamos aqui querendo de nenhuma forma impor religião na cabeça de ninguém. Certo? Então, religião é uma coisa que se escolhe, não é uma imposição. Eu já tratei de pastor, mas o que é que eu disse para ele? Terminou o tratamento, eu volto para a sua igreja, está entendendo? Eu já tive há 10 anos atrás, 10 anos não, faz 15 anos atrás, eu tive pacientes que eram muçulmanos, que tratavam no Maria Cláudia antigo, ele fazia o tratamentozinho dele, terminou, foi embora. Então, eu quero dizer para vocês que nós que estamos aqui tratamos de vocês, mas não é obrigado vocês ser espírita, não. Aí tem que vir do coração, tá entendendo? Mas em nenhum momento a gente vai negar ajuda a quem quer que seja católico, seja umbandista, seja do candomblé, nós estamos aqui para ajudar a todos, sem distinção de raça, de cor, nem de religião, certo? Vamos fazer a nossa prece para começarmos a nossa palestra com o tema o Carnaval e as influências climáticas no Brasil. Senhor Jesus, Mestre amado, de joelhos espiritualmente a teus pés, Senhor, pedimos que a tua dádiva de luz caia nesse momento, Senhor, nos dando força, coragem e resignação espiritual. Em nome de Maria Santíssima, nossa Mãe Maior, damos por iniciados os nossos trabalhos na tua paz, na tua luz e no teu amor. O Carnaval e as influências climáticas no Brasil. Quando vamos estudar os profetas da Bíblia, percebemos muitas vezes que algumas palavras eram utilizadas como castigo de Deus. Mas Deus castiga. Jesus fala o seguinte no Novo Testamento. Ele fala que Deus é amor. Quando ele fala que Deus é amor, Deus não é imposição. É livre-arbítrio que ele dá ao homem, que ele pode usar para o bem ou para o mal, mas terá que responder se usar para o mal. Então, os profetas, na verdade, por serem homens simples daquela época, e a linguagem empregada do castigo que foi colocado
muitas vezes não foi dito por alguns profetas, mas foi dito pela modificação do texto para escravizar as pessoas. E essa palavra castigo, né, de Deus, ela foi muito forte nos anos 60, 70, 80, 90, já começou a ter uma compreensão, e chegamos ao ano 2000 para esclarecer bem isso. Por quê? Quando percebemos que muita religião ela usa a palavra castigo como punição, então esse Deus não é de amor. Esse Deus ele não perdoa. E esse Deus não compreende que vocês oscilam no processo de evolução espiritual. Ninguém aqui é perfeito, né, pessoal? Todo mundo tem seus erros. Tendo seus erros, então o que é que acontece? Jesus colocou um código divino quando ele diz assim: seja perfeito como perfeito é meu Pai Celestial. Mas será que nós iremos conseguir atingir essa perfeição? Jesus que fala o seguinte: olha, o caminho é o equilíbrio, o caminho é em direção à perfeição, mas que vocês não são perfeitos. Em outras palavras, o Cristo, quando entra em Jerusalém e começa a perceber tantos e tantos e tantos sofrimentos ali, e imoralidade humana, ele diz assim: eu olho para a terra e não vejo um justo sequer. Olha que contradição. Uma hora Jesus disse que você tem que ser perfeito. E a hora Jesus disse que vocês é imperfeito. Será que Jesus disse isso? Ora, Jesus disse muita coisa que a evolução humana não alcança a interpretação. Porque é questão de interpretação. Quando ele falava que você estava a caminho da perfeição, correto. Todos nós que estamos aqui somos espíritos que oscilamos no processo de evolução espiritual e que recebemos uma nova oportunidade de Deus para estar aqui. E essa oportunidade de Deus é o processo reencarnatório, tanto negado pela região protestante, tanto negado pela Igreja Católica, mas existe outro caminho para a salvação? Não existe outro caminho. A partir daí, o que nós percebemos na história de Sodoma e Gomorra é o estado vibratório de quem estava ali. Essa cidade, na verdade, não existia moralidade, não existia respeito por ninguém. Viviam na promiscuidade, viviam na prostituição. Então, o que acontece? Quando uma cidade ou um bairro ele vive dentro da violência, ele vai influenciar em tudo. Os moradores que estão ali, a imunidade cai, certo? Significa que algumas pessoas dizem assim: quando eu sair daquela cidade, sabe de uma coisa, a minha saúde é outra. Eu tenho uma saúde diferenciada. Mas por quê? Essa pessoa está correta em falar isso? Está. O clima daquela cidade, de energias fluídicas que estava ali, era um clima doentio. E essas energias causavam insônia, causavam depressão naquelas pessoas, e de repente elas tiveram a ideia: eu vou mudar daqui para outro canto. E quando chegou nesse lugar, não tem depressão, não tem insônia, não tem nada. Mas nós vamos falar aqui de uma coisa que o senhor Allan Kardec pesquisou em 1858, atmosfera fluídica. O que é atmosfera fluídica? É tudo aquilo que vocês pensam. Vamos dizer, se essa multidão aqui pensar negativo, o clima aqui, ele vai ficar pesado. Agora, esse clima, ele envolve dois tipos de coisa: vivos e mortos. Que na medida que você pensar negativo, você vai atrair as entidades que estão lá fora, essas entidades vão povoar esse ambiente e a maioria vai ter dor de cabeça, enjoo, diarreia, provando que a qualidade energética é uma qualidade péssima para o ambiente. Correto, era o que acontecia lá em Sodoma e Gomorra. Então, o que acontece? Deus castigou Sodoma e Gomorra, a gente não pode dizer que foi castigo, porque Deus é amor. Mas a própria cidade e os moradores procuraram a sua própria destruição pelos pensamentos errados. E ali foi criando uma força negativa tão forte que aqueles que eram bons, o que acontece? A justiça divina disse o quê? Olha, vamos ver quantas pessoas boas tem ali dentro. Só 5, tira os 5. Porque o restante não se aproveita de jeito nenhum. Mas só que nós estamos vivendo o que vocês chamam de transição planetária.
O que é a transição planetária? O planeta passou por várias etapas de transformação. Só que a transição que está agora, a gente considera a transição final. O que é a transição final do planeta? O planeta vai se acabar? Não, ele não vai se acabar. Apenas o mal, ele vai deixar de existir. Mas de que forma? Deus destruiu o planeta para reconstruir de novo? Não. Já estamos vendo aí vários processos que essas pessoas estão passando, que praticam mal, e que a existência delas não chegam a 20 anos de idade, que com 15 estão morrendo porque estão fazendo coisa errada. Ora, mas o que é que o clima tem a ver com isso? Nós vamos explicar e a gente vai entender o que houve lá em Sodoma e Gomorra. Então, quando se tem uma cidade que os moradores ali se drogam, os moradores se prostituem, aquela cidade ali, ela está condenada pelas energias que tem. Mas as pessoas boas que tem naquela cidade, a justiça divina vai desviá-la, vai tirá-la dali. Por intuição, essa pessoa vai dizer assim: eu não quero morar aqui mais não. O clima aqui é muito pesado, sabe de uma coisa? Eu vou para outra cidade. Então, isso é uma transferência natural que quando no Evangelho Cristo fala que no final dos tempos Deus vai separar os bodes das ovelhas. Olha só. Quando ele fala a separação social que vai existir, ele fala ali da transição planetária. E nessa transição planetária, o que é que ele diz? Né? Que no final dos tempos, o joio vai ser separado do trigo. Significa que as pessoas boas, elas serão protegidas. As pessoas que estão praticando o mal, elas irão responder caríssimo por isso. Olha, mas só que a transição planetária não só envolve isso não, pessoal. Envolve condições virais e condições também de várias viroses que está atingindo o mundo. Não é só aqui. Vamos lá. Eu sou uma pesquisadora que eu sempre estou procurando alguma coisa. Perguntamos na Itália o que estava acontecendo lá em termos de virose. Veja que não é só nos países pobres. E me disseram o seguinte: doutora, olha, a virose daqui é diarreia, dor abdominal e vômito. É a mesma condição daqui. Agora, a Itália não fica ali em Recife, né? Fica na Europa. Então, vamos lá. O que acontece? A própria população do planeta está poluindo o planeta, que não é só com lixo, não. É o lixo mental que as pessoas estão jogando na atmosfera do planeta através de pensamentos negativos, e tudo aquilo que se pensa agora volta para aquela cidade ou volta para aquele país. Então, essa condição da virose que está tendo no Brasil, alguns trabalhadores e pacientes têm me procurado para perguntar se é espiritual. Não é. Primeiramente, a gente observa o quê? A queda da imunidade. A queda da imunidade começa por onde? Uma população que está dormindo péssimo. Vocês não estão dormindo mais como era antes. Isso faz parte de uma transição? Faz parte de uma transição. O que eu estou percebendo em muitos é falar o seguinte: doutora, quando é 2 horas da manhã eu me acordo. Acabou-se. Eu não durmo mais. Significa que esse ciclo do sono, ele mudou. Agora, quem não se adaptar, a imunidade vai embora. Por quê? Vocês estavam habituados nessa questão do sono a dizer assim: olha, eu tenho que dormir 8 horas durante a noite. Você não vai conseguir dormir 8 horas. Então, alguns vão conseguir dormir 4 horas, outros 6 horas. Mas tem uns que ainda insistem. Eu vou tomar remédio para dormir. Isso é um ciclo natural que está mudando. Significa que as novas gerações irão dormir apenas 5 horas e seu estado imunológico não vai ser abalado, não. Vai ficar do mesmo jeito. Mas as gerações antigas que estão vivendo esse processo agora de transição planetária, que está atingindo o sono, a maioria deles estão pegando gripe, entendeu? Estão pegando virose. Outros estão estressados, piorou, esse sono vai reduzindo. Então, o que é que nós aconselhamos quanto a isso? Os que têm tempo durante o dia de dormir 1 hora, você recupera aquilo que você perdeu durante a noite.
Mas quando você não tem tempo de fazer isso, você está condenado a pegar qualquer tipo de vírus ou bactéria. Porque o seu ciclo de sono foi completamente modificado. A solução seria tomar remédio para dormir? Eu não aconselho isso, não. Porque o sono, ele é um estado natural, biológico, que nasceu com vocês. Quando a gente tenta modificar, o que acontece em muitas pessoas? Elas falam, olha, eu tomei um remédio e parece que eu estava acordado. Eu não tive um sono tranquilo. É muito difícil um remédio induzir ao sono natural, como vocês têm, e de uma forma que seja confortável ao corpo de vocês. Não é. É algo induzido, não é algo natural de jeito nenhum. Mas o assunto que nós colocamos aqui é o carnaval e a influência climática no Brasil. Esse é bastante complicado. Por quê? Durante o período de fevereiro, começa a descer várias falanges espirituais. E essas falanges, ela está sendo atraída por quê? Pelo próprio homem. Não é a justiça divina que diz assim, abre as portas da região inferior e vai tentar todo mundo lá embaixo. Não é assim, não. Olha, se existe região inferior e está quietinha lá, a justiça divina não vai fazer isso para prejudicar ninguém. Mas quem é que abre essa porta? É o próprio ser humano que está aqui. Fizemos um estudo, e é interessante a gente passar para vocês, no galo da madrugada de vocês aqui, dá 1 milhão de pessoas. Nós fizemos um estudo faz 5 anos. E nós registramos, nesse galo da madrugada, 5 milhões de entidades desencarnadas. Olha só. 5 milhões de entidades desencarnadas só naquela localidade. Isso significa o quê? Significa que essas energias que estão ali são as mesmas energias lá de Sodoma e Gomorra. Pesadíssima. Aí vem o pensamento de sexualidade, aí vem as drogas, aí vem os furtos, aí vem os homicídios, os estupros que vão acontecer ali. Essas pessoas que estão pensando no mal, elas não estão sozinhas. O grande problema está aí. Só que numa transição planetária, o que é que acontece? A justiça divina tem paciência para tudo, mas não vai ter paciência para observar que um pai de família está sendo assassinado e o outro está solto. Isso é uma injustiça social praticada aqui, que a justiça divina não vai admitir. Então, a estatística que nós veremos para o futuro não é boa para esse estado, não, pessoal, em termos de vibração, não. Por quê? Vocês observaram que após aquelas brigas aí de torcida, o estado vibratório de Pernambuco caiu. Não foi isso? Todo mundo preocupado, todo mundo tenso, para a gente entender que vocês atuam no ambiente positivo ou negativo. Se você vai para a igreja católica e vai acompanhando a santa lá de uma profissão, ali sua energia é positiva. Está entendendo? É diferente. Então, existem espíritos ali que dão proteção. É sua fé que você está defendendo. Então, ali existe uma luz enorme que cobre aquela multidão que está orando. Está entendendo? É a prática do catolicismo. Ali uma atmosfera positiva. Os espíritos dão toda a proteção essencial. Mas se tratando nas equipes inferiores que vêm para o carnaval, queremos frisar o seguinte, a queda imunológica aqui, ela vai ser de 100%. Mas só que nós temos problemas. E qual é o problema que nós temos aqui? O Covid. E essa variante do Covid que está aí, não se trata de uma variante mortal, para quem não está no estado vibratório negativo, né? Ela não é mortal. Mas vamos lá, para uma pessoa que bebe, que fuma, uma pessoa que está ali naquele meio, recebendo todas as cargas de vivos e mortos, pode ter certeza que esse vírus se torna mortal para eles. Mas não se torna mortal para aquele homem de bem que não está envolvido com aquilo. Então, o que a gente percebeu após essa confusão toda de torcida organizada aqui em Pernambuco? Caiu o estado vibratório, mudou o clima. Acontece isso, a mudança de clima. Por quê? Veja só, tudo que você joga na natureza,
a natureza devolve para vocês. Se vocês jogar pensamentos positivos, essa natureza aumenta a imunidade de vocês. Vocês ficam livres de vírus e bactéria, entendeu? Tem um sono tranquilo, mas o maior problema da espiritualidade superior não são os espíritos desencarnados, são os vivos, que servem de instrumento para esses espíritos. Após toda aquela confusão, toda aquela violência, o que foi que aconteceu aqui na região Nordeste? Uma frente fria, de repente, olha, entrou na rota do continente daqui. Olha só. Olha as tragédias naturais que aconteceram aqui. Olha as enchentes que aconteceram aqui. Após o carnaval, a gente observa também aqui em Pernambuco e em outras regiões do Nordeste, uma epidemia total de conjuntivite. Olha aí. Essa epidemia total de conjuntivite está ligada a isso aqui, ó. A questão do globo ocular, a contaminação facial que se tem, se perde a imunidade facial, e ali as bactérias e vírus que estão incubados, ela começa a provocar infecções oculares. É o que mais acontece aqui em Pernambuco. Mas só que a gente tem que colocar o juízo no lugar. Nós não podemos brincar com Covid. Então, aqueles que têm determinada idade, tenham consciência disso. Essa fase já passou. Aqueles que são novos, preservem a sua saúde. Porque a partir do momento que aquela multidão está ali, se alguém der um espirro ali, uma variante mortal, pode ter certeza que Pernambuco do Nordeste será interditada pelo mundo. Eu não arriscaria de nenhuma forma, como governante, liberar o carnaval, não. Eu não arriscaria. Porque, vejam, o que aconteceu na China, de repente, né? Um vírus que houve uma mutação muito rápida e, de repente, levou muitas pessoas ali. O que aconteceu ali foi o quê? Falta de prevenção, não houve prevenção. O que está acontecendo na região Nordeste é a mesma coisa. Então, se a gente medir as estatísticas aí de Covid, pode ter certeza que as UTIs estão lotadas. Não é verdade? Quem trabalha na área de saúde aqui não vem me enganar, não, que eu sei. Eu estou morta, eu entro e saio, ninguém me vê, né? Fazer o quê? Então, eu posso falar do que eu vejo. As UTIs estão lotadas. As UTIs infantil também estão lotadas. Agora, me diga uma coisa. Eu sabendo de tudo isso, por que eu vou liberar essa festa? Então, nós temos dois problemas que têm que ser resolvidos. A questão climática pelo pensamento negativo e a questão imunológica pela aglomeração de pessoas que vão estar ali bebendo e a imunidade caindo cada vez mais. Na medida que cai, essas pessoas vão ter febre, vão ter diarreia e o pior disso tudo, elas vão voltar para dentro de casa. Mas só que o Fernando está voltando para dentro de casa, ele não está voltando sozinho. Calculamos 5 milhões de entidades que estão ali em aglomeração. Então, se a gente for calcular isso aí, cada pessoa dessa vai levar 5 entidades para dentro de casa. Só que dentro de casa está sua mãe, que não foi para o carnaval. Está o seu pai acamado. Tem um filho diabético. Tem um filho autista que está ali também. Aí eu pergunto a vocês, vale a pena, pessoal? Vale não. Isso não vale a pena, não. Nós temos que colocar a cabeça no lugar. Se de repente vocês forem surpreendidos com a nova variante naquela aglomeração de entidades que está ali, pode ter certeza que os hospitais daqui não dão conta, não. Não vai dar conta. Sabe por que não vai dar conta? Porque já está cheio. E como é que a gente agora vai procurar essa confusão? Eu digo sempre nas palestras minhas, triste da pessoa que morre no carnaval, ou então morre ali. Não dá nem tempo da gente recolher. As entidades arrastam. Elas não deixam. Porque a predominância é delas. E ali, quando está saindo do corpo, imediatamente eles se entrelaçam entre aquele espírito e arrastam para a região inferior. A gente vai deixar o clima passar para depois resgatar aquela pessoa que está lá, que muitas vezes ela não era para estar ali no carnaval, mas a gente não vai deixar que ela caia em região inferior.
Então, após o carnaval, o que é que acontece? As equipes superiores vai resgatar os desencarnados do carnaval. Olha que situação. Aí nós temos outra coisa muito agravante no carnaval, que são justamente as entidades algoides. O que são entidades algoides? São entidades infectadas de vírus e bactérias que vivem em cemitérios, se alimentando de carne humana, de viciado em drogas, de pessoas viciadas em bebida, então viciadas em cigarro. Essas entidades gostam muito desse estômago. Se tiver um ele de bem ali, ele vai. Não vai porque não tem álcool. Não vai. Mas se tiver um corpo ali que viveu a vida inteira bebendo, eles colam naquele corpo e começam a se alimentar dos ectoplasmas. O problema é que muitas vezes você tem alguém que fez uma cirurgia e está em casa. E você levando uma entidade dessa para casa. Se por acaso ele acopla em cima da cirurgia do seu pai ou da sua mãe, não tem mais retorno, pessoal. É infecção generalizada, são mortes causadas por essas entidades que o fulhão trouxe para dentro de casa. Tem coisa que eu digo, olha, não vale a pena não. Quem tiver seu sítio, vá para o seu sítio. Está entendendo? Fique com a sua família lá. Se você tem sua casinha, fique lá na sua casinha, descanse. Coloque um filme lá sobre Jesus. É uma terapia excelente. Mas partir para uma guerra, isso é uma guerra fluídica. Isso é uma guerra de pensamento que não vai levar você a futuro nenhum. Vamos pensar nisso. Muita paz para todos. Vamos para as perguntas. Muitas, poucas dúvidas. Vamos lá. Tem pergunta aqui? Tem. Doutora, tem uma linha do movimento espírita que pensa assim: eu vou fazer minha tese, vou ler o Evangelho, e eu vou dissolver o bloco passar, porque é uma festa bonita, alegre, e meu anjo de guarda vai me acompanhando. Isso é verdade? É a mesma coisa, é assim, João Batista vai fazer uma prece e participar do bacanal de Herodes. Não é? É a mesma coisa. Então, olha, anjo de guarda, mentor espiritual, eles não participam disso, não. Se você está assumindo uma responsabilidade, é você que está assumindo. Mas tira os espíritos sérios dessa história. Tire, porque se você está indo e morrer, você morreu porque você procurou. Porque não era para você estar ali. E muitos espíritos que morrem alcoolizados, às vezes não sabem nem que morrem. Passam 30 dias desorientados. Desorientados, vão para casa, saem, entram, ninguém fala com eles, ninguém conversa com eles, eles não entendem o que passou. A gente precisa aplicar medicação para tirar o álcool, para depois falar para ele, olha, você vai ter que ser internado. Por quê? Porque você morreu. Eu não morri não, estou vivo. Você morreu. A gente quer lhe ajudar, só que você entrava ali e saía, alcoolizado, sem noção nenhuma, aplicamos medicação para tirar o álcool e lhe dar essa notícia. Muitos não aceitam isso. Todo mundo que está aqui está se preparando para vir para cá. Eu não sei por que perder tanto tempo com coisa inútil. A gente tem que procurar, pessoal, coisas que vão enriquecer o nosso espírito, que vai trazer paz interior. Mas uma coisa só traz tormento. Como é que pode? Doutora, muitas escolas têm o carnaval do próprio colégio, que a direção em si organiza. O que os professores que precisam participar disso podem fazer para não passar mal e o que os pais podem fazer para proteger os seus filhos? As pessoas falam muito de liberdade de expressão, né? Mas quando o outro diz assim, olha, eu não quero participar disso, que eu sou evangélico, está demitido. Que liberdade de expressão é essa? Então não é liberdade, é imposição. Então, se eu sou evangélico, se eu sou espírita, eu não quero, eu tenho um direito. Eu não quero, mas eu estou lhe pagando, você vai ter que vir. Ora, a cultura do carnaval, pessoal, observe que virou a cultura da violência. Eu, como mãe, eu jamais levaria um filho meu, com 7 anos de idade, para uma escola para ele brincar o carnaval.
Eu já estou fabricando uma mente perturbada para o futuro. Isso é muito complicado. Porque as pessoas hoje em dia não pensam em brincar, não. Elas não pensam em brincar. Elas já saem com a maldade no coração. Olha, a gente vai matar uns dois hoje. Pronto. Agora, aqueles dois, se for um homem de bem, faz falta. Isso vai fazer falta. Porque aquela pessoa é um pai de família, aquela pessoa tem filha para criar, e de repente perder a existência. Então, vamos pensar nisso. Então, as escolas, elas deveriam deixar a critério dos pais. As professoras não poderiam ser obrigadas a fazer isso de jeito nenhum. Observe que os países sérios, jamais faria isso numa escola infantil. Sabe por quê? Isso não traz resultado futuro. Qual o resultado que traz? Então, vamos fazer uma oficina de tecnologia no dia do carnaval? Eu concordo. Vamos ensinar as crianças a parte de robótica? Eu concordo com isso. Você está criando ali um adulto com responsabilidade. Muitos pais que educaram seu filho em bloco de carnaval hoje estão arrependidos. Porque a maioria se desviaram para o vício da bebida. Doutor, e quem precisa sair para trabalhar? É protegido? Vamos lá. Toda regra tem uma exceção, não é não? Então, bombeiros, médicos, policiais, esses têm proteção exclusivas. Porque é através dele que vai vir o socorro e é através dos policiais que vai vir as ações para conter a violência. Esses têm proteção. Agora, os demais, pode ter certeza, salve quem puder, não estou nem aí, viu? Estou logo dizendo. Mas tem indústria que abre no carnaval, você é obrigado a ir. Tem o quê? Indústrias. O problema de vocês é mais o deslocamento, né? O deslocamento é bastante complicado por causa do estado vibratório. A maioria dos médios no carnaval, eu digo sempre para os meus, começa por ele, olha, não vai se estressar não. Porque a facilidade de pegar a obsessão no carnaval é muito grande. A aglomeração de entidades é superior à aglomeração de pessoas vivas. Então, esses médios, eles têm que ter muito cuidado na época do carnaval, fazer suas preces, seu evangelho. O Maria Cláudia, ele abre a semana inteira de carnaval para atender emergência. Entendeu? Porque a gente não fecha lá de jeito nenhum. Dos demais a gente fecha, mas o Maria Cláudia base vai ter que ficar aberto. No caso, quem mora na Olinda, que é ali no o que a senhora aconselha fazer? Mora em Sodoma e Gomorra. Misericórdia. Olha, é complicadíssimo, veja só. Mas vocês estão dentro da atmosfera, né? Fluida. Então, deixa eu explicar qual é o problema de Recife e Olinda. Nós temos um Nordeste cercado de oceano. Eu sempre digo isso. Na medida que essas entidades descem, elas descem com uma carga muito negativa. As cargas dos oceanos são muito positivas. Isso significa que, se de repente houver um choque dessas duas cargas, nós teremos um tremor de terra muito forte nessas regiões. Isso é um risco para o futuro. Não estou dizendo que vai acontecer agora no presente, mas no futuro pode ocorrer. E um tremor de terra, numa escala de 8, pode ter certeza que leva a metade da população do Recife. Aí nós temos aí barreiras, casas mal localizadas, né, uma colada na outra. Isso para o futuro tem toda a possibilidade de acontecer. Por quê? Vamos dizer, São Paulo lá não tem oceano, não tem nada disso, né? Só na região de Santos, Santos, né, que tem praia. Pronto, praia. Vamos ver o centro de São Paulo, vamos lá. O centro de São Paulo tem uma carga eletromagnética negativa muito grande, mas não tem oceano. O risco de vocês aqui é muito grande. Porque você tem oceano que está cortando o Nordeste e tem uma carga muito negativa. Por isso que as tempestades daqui serão severas. No futuro, ciclones perigosíssimos e furacões também para essa região Nordeste. Então, há tempo para a gente mudar, né, pessoal? Agora, a senhora falou aí. Boa tarde. Médicos, bombeiros, policiais militares, enfermeiros, estavam protegidos. E motoristas de ônibus. Levam e traz. Você é motorista de ônibus? Eu vou arrumar proteção para o senhor também.
Mexe comigo. Não, mas aí inclui também o pessoal, entendeu? Os motoristas de táxi também que estão trabalhando ali. Todos eles ali, a Justiça Divina, ela tem um carinho especial com essas pessoas que estão ali justamente para ajudar. Então, elas têm proteção, entendeu? Todos os profissionais envolvidos estão protegidos. Todos os profissionais envolvidos eles têm proteção. Os anjos de guarda deles são designados justamente para isso, entendeu? Porque se vocês tivessem a oportunidade, na vidência, de ver o que se passa ali, vocês iam desistir dessa festa. Porque o que a gente observa ali naquela festa é uma liberdade enorme de entidades que provocam abuso nas mulheres e elas não veem. Horrível, aquilo ali. As crianças que estão ali são molestadas por pedófilos desencarnados. Então, você tem uma aglomeração de tudo que você trouxe para a Terra. Depois que passa, veja só o que acontece. Na quarta-feira de cinza, encerrou-se, né? Então, o que é que acontece? As forças dos oceanos positivas começam a tirar. É outro problema para essa região. Porque eles são atraídos por essas forças positivas para jogar eles mais uma vez nas regiões inferiores. Porque eles não querem, não. Por eles ficariam aqui. Mas como não tem mais fluidos de pessoas vivas, eles vão perdendo força. Só que essas forças oceânicas vão puxar ele para essas regiões do mar. Aí que tem o problema. Se houver um choque ali, pessoal, pode se preparar que uma ondazinha que não é pequena atinge vocês. Então, são vários problemas aqui no Nordeste relacionados à condição fluídica, entendeu? Coisa que você vai encontrar uma condição muito mais negativa em São Paulo, mas que não tem oceano ali, só tem em Santos. A diferença é essa. Doutora. Tem mais profissional aí precisando, bora? Pronto, vamos embora. Quem está com o microfone? Certo. E quando eu não vou para a folia, com dois, mas eu faço no meu lar, porque sou eu, minha família, então a coisa bem familiar, bem respeitosa, respeita, Onde há fumaça, há fogo, né, Dançoalita? Fazer o quê, né? Onde há fumaça, há fogo. Porque as pessoas, elas têm essas estratégias de dizer assim, eu não bebo na rua, doutora. Eu bebo dentro de casa. Olha, o espírito, ele sente a sensação de bebida onde você estiver. Eu tive um tratamento espiritual de uma determinada pessoa que ela não bebia. Ela ganhou uma coleção de bebida e colocou na sala. Veja só, como decoração. E quando ela olhava para a estante, ela tombava. Eu dizia, eu não estou bebendo, porque eu estou assim. Só que as entidades entravam e olhavam aquela bebida e começavam a induzir essa pessoa a querer beber. E ela começou a olhar as garrafas e ela perguntou a mim, doutora, o que é isso? Eu digo, olha, me diga uma coisa, tu bebe não, você não bebe não. E como é que você fica tonta? Eu disse, não, lá na sala eu ganhei uns uísque lá, que me deram de presente, mas eu não bebo, coloquei de decoração. Mas é mesmo que eu estivesse bebendo. Porque quando eu olho para o uísque, eu começo a ficar tonta. Jogue tudo fora. Então, essas entidades já estavam dentro do apartamento. Cedo ou tarde, se ela abrisse a primeira garrafa, tomasse o primeiro gole, estava perdida. Ela seria instrumento desse espírito. E ela foi para a pia, abriu as garrafas e ficava, meus irmãos me perdoem. Meus irmãos me perdoem. Jogou tudo fora. Eu disse, e agora? Acabou-se, não tem mais não. A tortura. Então, onde há fumaça, há fogo. Eles vão atrás. Vamos ver aqui. Vamos lá, veja só. A questão do café de pimenta, que foi aprovado por uma revista americana, que foi pesquisa do Hospital Espiritual do Nordeste, ela serve para imunidade. Agora, veja só, quem tem varizes de esôfago não toma, viu? Não toma. Que se torna perigoso ela romper, certo? Não pode tomar, não.
Então, o que eu aconselhei aí foi uma xícara de café, 5 gotas, está entendendo? Que aumenta a imunidade para você não pegar Covid e não vir para a minha enfermaria, certo? Foi isso que a gente viu lá no estudo. Mas o que acontece? Se por acaso esse marido está lá, né, bebendo também, e ele entra dentro de casa, ele não entra sozinho. Aí vem a insônia, que é o primeiro processo de influência. Depois da insônia, a insônia, as dores generalizadas no corpo. Depois vem a gripe muito forte. Aí você está sujeito ao Covid, né? Mais pergunta? Pois não, diga. Boa tarde. Com relação aos solventes, quando a pessoa é cremada, como você... Olha, depende desse caso aí. Então, eu acho que a cremação seria essencial para acabar com aquela aglomeração de ovários de cemitério, certo? Porque não ficaria restos mortais. Mas o problema do cemitério são as pessoas que se enterraram ali que bebem. Se uma pessoa não bebe tudo, uma pessoa tranquila, não existe força de atração para ele lá naquele túmulo, não. Os túmulos que a gente investigou era tudo de viciado. Só que o grande problema daquilo ali também é que muitos alcoólatras, eles não querem se tratar, eles querem continuar por aí. Aí o que é que acontece? A fixação do ovoide agora já é no espírito dele. Então a gente observa muitas entidades espirituais que parece que eles estão com lepra, mas aquilo tudinho é ovoide. Aí aquilo tem que ser retirado, tem que se internar em câmara de recomposição, tomar ciclo de antibiótico durante 2 ou 3 anos para melhorar daqueles ferimentos, mas eles não querem. Eles preferem ficar em porta de barraca e bar. A gente quer recolher, mas eles não querem, ninguém vai a custo para a enfermaria, entendeu? No caso da moça, que o marido dela é música, mas se ele já trabalha, e não participa, não bebe, não fuma, é o trabalho dele, um profissional. Certo, o marido dela é músico, está lá tocando para os outros dançar, né? Coitada dela, né? Ali já é diferente, né? Ele já é o animador da festa, né? Sendo o animador da festa, então esse ciclo vai para cima dele. É diferente do outro que está lá para salvar vidas. Mas esse está lá para o pessoal pular, né? Não? O negócio está certo para ele. Estou falando do caso dele ser um profissional da vida. Profissional que toca. Não, eu estou entendendo. Ele tocando, não é participando. Mas já a profissão dele. Mas me diga uma coisa. Se nós pensássemos dessa forma e disséssemos assim, eu tenho um bar, mas a minha profissão é vender a bebida. Você é culpado porque está vendendo. Está entendendo? Por quê? Você poderia escolher outra coisa para não fazer isso. É o que eu vejo muitas vezes, espírita querendo vender bebida e cigarro. Se você não quer para o seu filho, você vai fazer com os outros? Você não vai. Então, essa lista toda, ele não é incluído nessa lista não, viu? Está entendendo? A mesma coisa é o cantor, ele não está lá? Então, se ele está naquele ciclo, ele está recebendo toda a vibração. Por quê? Ele é quem está alegrando todo mundo ali. Então, esse daí, a proteção dele está ameaçada, viu? Boa tarde. A senhora mora em casa, né? Não é apartamento não, né? Sei. Aí ele oração para mim, eu sou evangélica, tudo isso. Uma vez, uma colega me falou que é muito perigoso a gente fazer isso, porque a gente atrai aquele seguro para dentro de casa. Não, deixa eu lhe explicar. O evangelho, nessa época, é essencial e aprende. Agora, veja, o pessoal que mora em apartamento é um dos mais complicados de influência. Porque, para nós, o apartamento é uma casa, todo mundo morando junto. É diferente de uma casa que está separada uma da outra. Então, muitas vezes pode acontecer ali, olha, uma folia lá em cima do morro, mas não é atingido aqui. Mas se essa folia for lá, no último andar, pega todo mundo. Está entendendo por quê? Ali é um estado vibratório só.
Pesquisa minha que eu fiz com crianças que moram em apartamento e outros que moram em residência. As que moram em residência têm imunidade dobrada. As que moram em apartamento toda semana tem febre, tem diarreia, tem dor de cabeça. Então é o que eu digo às mães, olha, se você um dia tiver de sair disso, saia, porque a saúde de uma criança de apartamento é completamente diferente. Aí a gente parte para a parte muscular, né? E a parte óssea, o seu desenvolvimento. Uma criança que é criada aqui, olha, numa casa, ele corre, ele pula, a musculatura dele é outra. Num apartamento, olha, eu vou dizer, os meninos do Maria Cláudia agora correndo no estacionamento, eu digo, misericórdia. Esses meninos estão correndo como? Eles correm assim, ó. Eles não sabem nem pisar, porque não tem espaço, entendeu? Então, isso quer dizer que na medida que eles vão crescendo, eles vão sentindo dores nas articulações, nos músculos, por quê? Ele está restrito àquilo. Ele não quer descer para de lazer, ele quer ficar ali no videogame, aí complicou tudo. Enquanto que aquele que mora na residência, ele tem mais espaço, entendeu? Doutora, ainda sobre o carnaval. Sim. E nós, mães, já com os nossos filhos de 0 a 10 anos, para eles gostam só infantil, só infantil, e fantasia no teve. Ali tem proteção divina? Proteção? Como proteção? Então, olha, o ano passado, Maria Cláudia, eu trato mais ou menos de 10 autistas lá. E depois do carnaval, os autistas chegaram piores. E eu perguntei, esses meninos não estavam assim. O que foi que aconteceu? Não, mas teve a festa na escola, eu levei. Faço não. Por quê? O estado vibratório negativo provoca no autismo uma gravidade enorme. Eles ficam mais agressivos. A hiperatividade de muitos aumenta, tá entendendo? E eu disse, olha, a gente tira, aí vocês vão e colocam. Então, o pessoal que tem criança, faça uma experiência se você faz isso, e depois verifique o que vai acontecer com essa criança. Ela começa a ter pesadelos. Está entendendo por quê? Quando ele está ali, as projeções obsessivas é na mente deles. Elas começam a ficar agressivas. Ela quer bater em pai, quer bater em mãe. E tudo isso tem uma razão, o estado vibratório do carnaval. Pronto, terminou? Eu queria fazer uma pergunta para você no microfone. Mas. Deixa ele fazer a pergunta no microfone. Vamos lá. Espere o microfone, que estão gravando ali. Vai sair lá no YouTube e tem que ter o microfone. Diga. A festa de carnaval a gente já sabe que não pode ir. E outras festas, outros eventos escolares, como jogos, festa de São João, outras festas dentro do colégio. Olha, o São João ele é menos grave, né? Então, quando a gente parte aí para o Halloween, piorou. Aí piorou. Então, o São João é uma festa regional, as escolas fazem tudo. O estado vibratório não é grave como no carnaval, né? Que é um estado vibratório de evocação. Mas agora vamos para o Halloween, aí complicou tudo. Tu tem o Halloween, que é um carnaval fora de época, não é isso? E além do mais, como é que você leva seu filho fantasiado de vampiro, uma faca na mão, pelo amor de Deus, de bruxa, de tudo? Aí me diga uma coisa, aquele menino que está ali, ele não vai fazer bullying com outro, vai? Ele vai fazer. Sabe por quê? A forma de educar ele foi uma forma de expressar agressividade, né? Está lá de vampiro, uma faca de madeira na mão, o sangue escorrendo e a mãe colocando em rede social. Que coisa horrível. Então, aquela criança, depois que terminar tudo aquilo, ela não vai entender que aquilo é uma festa. E se o outro lado, de repente, ameaçar ele pode colocar uma faca, pessoal, dentro da bolsa. Porque ele achava que aquilo era normal. Então, eu sou contra a festa de Halloween em escola por causa disso. Porque isso pode transmitir o bullying também, né? Para as outras crianças que estão ali. Pronto. Vamos fazer a nossa prece. Obrigado a todos vocês, né? Pelo esclarecimento também. A nossa irmã lá do marido músico, eu sei que você vai ter que viver. Está entendendo? Em nome do amor, aguenta, né? Senhor Jesus, só temos a Te agradecer por tudo que nós recebemos.
Em teu nome, damos por encerrada a nossa palestra. Obrigado a todos vocês.